Inclusive, vem aqui para o estúdio porque o Pedro preparou esse material. Quando a gente põe na balança das conquistas e das derrotas do governo, qual que é o saldo que a gente tem? Um saldo negativo para o governo, né, Carol? O governo no início de 2024, e a gente está fazendo recorte, obviamente, por esse momento histórico, que é um enfraquecimento da base, uma diminuição da popularidade do presidente Lula, a gente tem uma mudança de cenário. O governo que começou 2023, primeiro ano, com vitórias emblemáticas no Congresso Nacional, uma delas, como você já trouxe, a questão da reforma tributária, começa o ano de 2024 com o pé esquerdo. E aí a gente preparou um apanhado dessas vitórias, derrotas e empates para mostrar para todo mundo, porque elas são muito simbólicas e significativas para a gente entender o desempenho do governo Lula nesse começo de ano. Então, o governo ganhou, por exemplo, na manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, deputado federal acusado de mandar matar Marielle Franco, conseguiu emplacar uma maioria e manteve o deputado preso, e ganhou nas mudanças do DPVAT. Também foi uma decisão de ontem, que deve ainda passar pelo Senado, mas já teve uma primeira vitória do governo ao agrado de Fernando Haddad. Porque aí você tem bilhões de reais entrando nas contas, né, Pedro, que inclusive daria ali um respiro para o governo garantir a liberação daquelas emendas que foram vetadas pelo presidente Lula e que pode, inclusive, corre-se o risco desse veto cair nessa análise do Congresso. E aqui, só para também trazer um pouco da memória, foi o caso Brazão que levantou aquela insatisfação do presidente da Câmara, Arthur Lira, quando ele publicamente coloca ali a sua insatisfação com relação à atuação do ministro Padilha. Que é uma votação também que todo mundo entrou sem saber para onde ia sair, né? Então, foi uma vitória, mas foi uma vitória com quase um tom inesperado. Você falava das emendas, Carol, vou começar por elas aqui para falar dos acordos, porque as emendas das comissões são um dos acordos que o governo está tentando construir para não levar uma derrota emblemática no Congresso Nacional. Foi assim com o PERSE, que o governo entregou o anel para não perder o dedo. Aceitou fazer um acordo com um gasto muito maior daquele que previa, justamente para que não tivesse uma vitória mais significativa no Congresso Nacional. E agora, no caso das emendas, está tentando baixar os 5 bilhões e 600 milhões para 3 bilhões e meio de reais, para poder evitar justamente de ter um gasto ainda maior. No caso do PERSE é aquilo, eu vou perder, então já que eu vou perder, que eu não perca tanto, né? Isso. Um pouco. Melhor perder de 2-1 do que perder de 4-0, né? Melhor mesmo seria ganhar como o Palmeiras fez ontem na Libertadores, numa virada de 3-2. Mas Vai. Vamos agora ao como que não interessa. foi possível, aqui estão as derrotas do governo, Carol. E aí você tem a PEC das drogas, uma ideia, projeto de Rodrigo Pacheco, que passou a despeito da vontade do governo federal, avançando a investida do Congresso contra as drogas, a favor da criminalização das drogas, em meio àquela discussão no Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei das saidinhas, que ainda deve ter uma segunda derrota, se de fato o governo não conseguir reverter aquela ideia dos congressistas de derrubarem o veto especificamente da questão da visita às famílias. Você tem uma moção de apoio que foi aprovada em uma comissão da Câmara a favor do Conselho Federal de Medicina, que torna mais difíceis as regras para aborto legal, uma pauta que é prioritária para a oposição, porque fala de família, fala de questões religiosas. E você tem aqui a questão da CCJ, que aprovou esse projeto que dificulta o acesso a benefícios por parte daqueles que invadem e ocupam terras, como é o caso do MST. Aqui o placar trazido pelo Pedro Duran. Obrigada, Pedro. Temos isso. Sessão adiada, mas vai acontecer, acompanhando, claro, as várias articulações lá em Brasília.